Fala pessoal, beleza? Professor Davis aqui, estamos juntos aí para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Canvas de modelo de negócio. A gente já falou sobre isso na aula de administração, na disciplina de administração, e agora a gente vai se aprofundar nessa ferramenta, né, passo a passo, etapa por etapa, para que vocês venham entender e compreender melhor como funciona na prática o preenchimento do Business Model Canvas ou Canvas de negócio. Tá? Então, a gente está na disciplina de empreendedorismo, a gente está dando um gás a mais nessa disciplina. As outras duas disciplinas aí são logística e QSMS, são mais curtas, porém empreendedorismo é um pouco mais longa, né? E aí a gente está focando bastante aí já há algum tempo nas disciplinas de empreendedorismo e a gente focou bastante também na parte de marketing. Como vai ficar depois da pandemia, o que, é que a gente vai rever, o que, é que a gente vai fazer. A gente está criando um plano ainda de atualização, um plano de atualização para que aquelas pessoas que não puderam assistir todas as aulas, tiveram algum problema, né, a gente venha estar atualizando dentro do contexto de tudo aquilo que a gente abordou nas aulas online, para que a gente venha não ter, na verdade, para que a gente não tenha um atraso aí na nossa trilha educacional que a gente planejou para vocês, tá? Então, hoje era uma das aulas cruciais para a gente fazer em sala de aula, para a gente colocar a mão na massa, post-it, quadro, né, para a gente preencher tudinho. Mas eu acredito que se você prestar bastante atenção, a gente vai entender o que é cada etapa dessa. Tá? E aí eu vou propor uma atividade prática de aprendizagem para que vocês venham preencher o Business Model Canvas para alguma ideia de negócio, ou sua, ou de alguma outra pessoa, ou de algum negócio já existente, tá? Então eu vou preencher aqui, na verdade vou preencher não, vou compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa entender melhor, né, visualmente. Eu acho que o recurso da apresentação ele nos ajuda bastante, tá? Apesar de não ser o fator chave, né? O fator chave é a qualidade do conteúdo, mas eu acredito que a apresentação ela nos ajuda até para vocês reverem depois. Hoje é uma aula bem simples, né? Eu não quis fazer muita coisa aí no design da aula, mas fazer algo bem direcionado, algo bem direto, bem objetivo, para que vocês venham aprender, que é o principal ponto aqui do meu objetivo como instrutor, né? Como professor de vocês. Tá? Essa logo aqui vocês já conhecem, é a logo do Instituto Ensina Mais, né? E eu sempre recomendo, toda vez que você tiver alguma ideia, joga ela em uma imagem, né? E eu acredito que a imagem de negócio ela já se encaixa na logo, né? Então, tá aí a logo do Ensina Mais, que é uma proposta muito legal, muito interessante. A gente pode conversar um pouco mais sobre essa logo em uma próxima aula, como ela funciona, a identidade visual, o azul com o preto, a tonalidade de azul, o que isso pode significar, o que isso pode gerar de sinapses aí na mente das pessoas quando elas olham para uma logomarca com essa identidade visual. Tá? E o que é o Business Model Canvas? Né? Isso aqui vocês já viram, é um quadro que ele é dividido em bullets. O que são bullets? São essas coluninhas aqui, ó. Cada etapa dessa a gente chama de bullets, né? Então, tem um bullet da proposta de valor, que é o principal, que é o central, é o que a empresa vai entregar, a gente vai entender cada passo, né? Tem o relacionamento com o cliente,
tem as parcerias chaves, embaixo tem toda a parte de receita, de entrada, de receita e de saída, vamos dizer assim, que na verdade é o investimento da empresa. O que é que a empresa ela vai ter que gastar para se manter, né? Então, de um lado tem toda uma estrutura focada no cliente, nessa parte mais azulzinha, então relacionamento com o cliente, qual cliente eu vou alcançar, como eu vou levar meu produto até o cliente. Já do lado esquerdo aí da sua tela, um lado mais marronzinho, focado em parcerias, nas atividades que a gente vai executar dentro da empresa para entregar a proposta de valor e os recursos necessários para executar essas atividades. E na parte vermelhinha, como já falei, está relacionado à estrutura de custo e à fonte de receita. O que é que a empresa vai fazer para trazer a receita para dentro dela, ou seja, vai trazer dinheiro para ela, e o que ela precisa manter, né? O que ela precisa manter aí de gastos mensais, quanto ela precisa faturar por mês para que ela venha manter sua estrutura de custo, né? Alguns contadores aí dizem que o cenário ideal para uma empresa é que ela tenha pelo menos R$ 1 de lucro. Ou seja, quando ela pagar toda a estrutura de custo dela, ela venha ter ainda pelo menos R$ 1 de lucro. Aliás, R$ 1 de lucro é muito pouco. Tá, mas a gente está falando de um pior cenário, um cenário como a pandemia, né? Um cenário como esse, que muitas empresas fecharam. E segundo o Sebrae, isso em abril, mais de 600 mil empresas fecharam as portas, né? É porque o cenário, a estrutura de custo e a fonte de receita, ela não estava batendo. Ou seja, a fonte de receita não estava trazendo os recursos necessários, financeiramente falando, o recurso financeiro, o cash, o money, para dar conta da estrutura de custo, estrutura de aluguel, estrutura de salários, estrutura do fornecedor, estrutura de pagar produtos, estrutura de logística. Então, o que estava entrando não estava sendo o suficiente para manter a estrutura de custo. Quando eu falo gerar R$ 1 de lucro, é que entrou dinheiro suficiente para a empresa pagar fornecedores, para a empresa pagar a logística, para a empresa comprar mercadorias, matéria-prima, para ela pagar seus funcionários, para ela pagar o prolabore do diretor, dono da empresa, CEO, como você quiser chamar, né? E depois que ela pagar tudo aquilo que ela tem de estrutura de custo, ela ainda vai lucrar R$ 1, né? Então, é o cenário aí que os principais contadores de mercado eles recomendam que a empresa, no pior cenário possível, ela tenha pelo menos R$ 1 de lucro, né? E aí a empresa tem que vender. Eu até fui convidado para fazer uma palestra na quarta-feira agora, lembrando que essa aula é gravada, né? Então deixa eu ver que data é hoje, hoje é 20, então hoje é 20 e hoje é uma segunda-feira que eu estou gravando essa aula. Então nessa quarta-feira agora, dia 22, né? Até para fazer uma palestra sobre vender em momentos de crise, vendas em momentos de crise. E a gente até estudou sobre a teoria de José do Egito, né? Então, o que José fez? Ele não esperou chegar ao tempo de crise para tentar vender. Ele melhorou o processo no momento de bonança, no momento de fartura, né? Para se preparar para um momento de crise. Então, é difícil dizer assim, olha, agora a gente está no momento de crise, a gente vai ter que reforçar as nossas vendas. Não. O momento de reforçar as vendas é justamente quando você está num tempo bom, quando as coisas estão fluindo, você está conseguindo vender bem. Tá? Então, é nesse momento que você precisa reforçar, melhorar continuamente, porque quando chegar no período da crise, você tem celeiros aí que vai te dar um gás, né, que é o que a gente chama de capital de giro. Dentro do mundo dos negócios, a gente chama de capital de giro. O que é o capital de giro? É o que a empresa tem de dinheiro, tem de fonte de receita, tem de lucro, tem de caixa lá guardado para manter toda a sua estrutura de custo por pelo menos de 3 a 6 meses. Porque essas empresas, essas 600 mil empresas fecharam logo no início da pandemia. O Sebrae fez um levantamento, né, uma pesquisa no mercado, e a maioria dos pequenos e micros negócios, ele não tem um capital de giro capaz de segurar a empresa, a estrutura de custo da empresa, por mais de 2 meses. Na verdade, a maior parte não aguenta mais de 28 dias sem ganhar dinheiro. E aí é onde a gente fala. Então, como reverter quando a crise chegar? É mais difícil. Então, a ideia é quando você está no tempo de bonança, você criar celeiros para o tempo de escassez, né? E aí o tempo de escassez chegou e muitas empresas não estavam com celeiros.
né? Eu não estava com capital de giro. Então, a teoria de José, lá no Egito Antigo, 400 anos aí antes de Cristo, né? E José já estava na visão aí do que os especialistas hoje, contemporâneos, né? A gente, na verdade, fala contemporâneo já desde a década de 70, né? Hoje, os especialistas aí na época, na era digital, né? Na era da modernidade, né? Eles falam isso, que a empresa tem que ter um capital de giro. Isso não serve só para a empresa, isso serve também para mim e para você na parte de nossas finanças. Por exemplo, se você não receber nada, se você for demitido, se você sair da empresa com a mão na frente e outra atrás, quanto você tem de dinheiro aí para pagar todas as suas contas, teu aluguel, tua conta de luz, tua conta de água, a escola da tua filha, do teu filho, teu curso, durante quanto tempo você tem o dinheiro guardado? Então, a, a fraqueza das empresas brasileiras é justamente pela falta de educação financeira na área pessoal. Ou seja, se eu não sou um bom gestor das minhas finanças na minha área pessoal, quando eu tiver uma empresa, eu não vou ligar para ter um capital de giro de 6 meses. Porque para mim é um dinheiro muito grande guardado lá, mas eu não estou pensando que a crise pode chegar, né? Que a minha fonte de receita pode secar. E eu preciso de um celeiro que vai pagar minhas contas até o cenário se restabelecer e mudar. Tá? Então vamos entender parte a parte aí. Foi até bom que a gente entrou num tema muito interessante aí quando a gente fala de receita, estrutura de custo. Né? Então, para a gente se ligar, tanto como pessoa, tanto como empresários aí, gestores de negócios futuramente. Tá? E aí, a gente tem uma sequência de preenchimento. Por mais que seja um bullet, né? Na verdade, o Canva é o conjunto de bullets aí, que são essas caixinhas. Né? Por mais que elas estejam bem estruturadas, ela não é preenchida em uma sequência lógica. Né? Então, eu começo com a proposta de valor, eu vou para o segmento de cliente, depois vou para o canal de distribuição, então ela não segue uma sequência lógica de preenchimento. Tá? Deus, eu preciso decorar isso, eu posso fazer avulso? Pode, né? O que é recomendado é, por exemplo, você começar principalmente com a proposta de valor. Você começando com a proposta de valor é o ponto-chave de tudo, tá? Mas essa sequência realmente ajuda você a seguir um pensamento mais crítico e na medida que você vai preenchendo, você vai olhando para o outro bullet e vai pegando informações dali para preencher o bullet seguinte. Por exemplo, eu gosto de fazer proposta de valor, segmento de cliente, e aí eu vou para o relacionamento com o cliente para poder fazer o canal de distribuição. Ou seja, eu inverto aí o 4 pelo 5. A mesma coisa, eu inverto também o 6 pelo 7. Na verdade, cadê? Isso, eu gosto de fazer primeiro as atividades chaves, para, ao fazer as atividades chaves, eu preencher os recursos chaves, tá? Já os especialistas, eles recomendam o contrário, eles recomendam que você faça primeiro os recursos chaves para você fazer as atividades chaves, tá? Eu já gosto de fazer o contrário. Então, não tem uma sequência, assim, lógica, mas existe a sequência lógica aí, que já tem 10 numerações, mas é algo que você pode, sim, questionar, mas o importante é você começar sempre pela proposta de valor. Beleza? Eu gosto de deixar, tipo, a estrutura de custo pelo 8º e o fluxo de receita pelo 9º. Né? O fluxo de receita é ser o último aí, que geralmente é o que tem mais debate, porque não é interessante você fazer o business model Canva sozinho, tá? É interessante você fazer junto com um sócio, junto com algum funcionário, né? Ou com um consultor. E é onde entra você como gestor de negócios, porque muitos empresários eles não fazem o business model Canvas. Também não é obrigado, mas é uma ferramenta que ela dá, sim, um direcionamento de planejamento muito bom para as empresas, tá? E aí vamos por partes, né? Vamos fatiar o Business Model Canvas para que vocês entendam. Primeiramente, proposta de valor. Então, o que é a proposta de valor? Então, você tem que responder a seguinte pergunta. O que é que a empresa vai oferecer para o mercado que realmente terá valor para o cliente? Tá? Então, qual é a proposta de valor que você vai entregar? Eu sei que a Rosângela, ela faz bijuterias, né? A Lívia, ela vende salgados. A Alice, ela faz design de sobrancelhas. Então, o que a empresa vai oferecer para o mercado que realmente terá valor para o cliente é o benefício em adquirir o teu produto / serviço. Tá? Então, qual é o benefício que o cliente ele vai perceber ao comprar a tua bijuteria? Ou ao fazer a sobrancelha com você,
ou comprar outro salgado, né? Então, a proposta de valor está diretamente ligada a isso. Tá? Então, a proposta de valor não é só o produto em si. A gente vai vender bijuterias. Tá? É a bijuteria, mas qual é o valor percebido da bijuteria? A gente vai vender beleza, a gente vai vender feminilidade, a gente vai vender empoderamento feminino, sabe? Então, é o benefício. É o benefício. Quando aquela mulher lá, geralmente é o público da Rosângela, ela for colocar aquele colar, o que é que ela vai ter de benefício? Então, essa é a proposta de valor. Aquilo que o cliente percebe por trás do produto. Então, tem o produto e tem a proposta de valor por trás. Sabe? Então, o produto ele já está claro a partir do momento que você decide oferecer o negócio. A partir do momento que você vai fazer o Canva de negócio, provavelmente você já tem um produto barra serviço. Por exemplo, Natália é psicóloga. Então, qual é a proposta de valor por trás das sessões de psicologia que Natália vai fazer? Né? Então, qual a proposta de valor da Maria, que tem um restaurante dela, que ela faz os pratos dela, tem um almoço, tem lá o jantar que ela oferece, os pratos que ela faz. Então, qual a proposta de valor por trás dos benefícios, né? Do serviço que ela entrega, do produto que ela faz? Tá? Então, o que a empresa vai oferecer para o mercado que realmente terá valor para o cliente. Então, é esse valor, esse benefício que tem que estar aqui anotado na proposta de valor. Então, é a qualidade, é a pontualidade, é o design do produto, é o atendimento. Então, a proposta de valor está ligado muito a isso, não só o produto em si. Então, eu já peguei canvas de negócios que a proposta de valor era o produto, que era cursos para advogados. Não, a proposta de valor não é cursos para advogados. Cursos para advogados é o produto, é o serviço. Sei lá, tem gente que diz que curso é serviço também. Tá? Mas a proposta de valor é o benefício agregado ao produto e serviço. Depois a gente vai para o segmento de cliente. Né? Então, quais os nichos de clientes serão foco da sua empresa? Eu coloquei o bolo aqui, né? Porque quando a gente fala de mercado, a gente fala que é um bolo. Então, é um bolo, um mercado completo, um mercado de negócios. E aí tem várias fatias. E aí a gente pode dividir essa fatia em área de educação, área de saúde, área de alimentos, né? Área de qualidade de vida, área de bijuteria, área de tecnologia, tem várias áreas. Então, qual é a fatia de bolo que eu vou pegar? Eu vou para alimentação saudável. Então, essa é a fatia que eu vou pegar. Dentro de alimentação saudável, esse é o nicho, né? Quais são os clientes que eu vou encontrar? Eu vou encontrar clientes que malham, eu vou encontrar clientes que caminham, eu vou encontrar clientes com uma faixa etária de idade aí com 50 anos para cima, ou crossfiteiros, né? A galera que faz crossfit, que cuida da alimentação, nutricionistas, tal. Então, eu preciso entender qual o nicho, qual o segmento de cliente que eu vou ter, que eu vou pegar quando eu corto essa fatia do mercado. Né? Então, quando eu pego a fatia do mercado, eu digo, eu vou alcançar essa fatia, eu quero essa fatia aqui do mercado. Então, quais clientes que estão vindo comigo? Então, eu preciso destrinchar qual é esse cliente, né? Qual é esse nicho de cliente. É o cliente que se preocupa com a saúde, é o cliente que se preocupa com a sua beleza, com a sua estética, é o cliente que quer tais retornos financeiros. Tá? Então, quando a gente fala de nicho de cliente, que será o foco da empresa, é justamente determinar. Por exemplo, eu comecei o Casulo com foco em jovens de ensino médio, ou seja, praticamente adolescentes para a fase adulta. Né? Então, eu trabalhava com um público de 14, 17 anos. Hoje eu já abri mais o leque, porque eu vi que eu tenho produtos, eu tenho cursos, eu tenho oferta para um público maior. Né? Então, um público aí até 29 anos. E aí no Ensina Mais eu me deparei com público, com pessoas acima aí de 29 anos, 30, 40, 50 anos. Né? E aí a gente vai abrindo um leque, mas a princípio, quando você faz o segmento do cliente, você não pode querer comer o bolo todo de uma vez só e sozinho, porque você não vai ter braço para isso. Tá? Então você pega a fatia do bolo, e às vezes é necessário você pegar a fatia do bolo e fatiar a fatia do bolo. Isso mesmo, para ser mais específico ainda, por onde você vai começar. Então, lembrando que o Business Model Canvas é interessante principalmente para quando você está iniciando um negócio, tá? Você preenchê-lo.
E para algumas empresas que, quando você vai fazer uma consultoria de gestão de negócio, por exemplo, o gestor nunca fez o Business Model Canvas. Então é interessante você fazer, até para trazer clareza para ele daquilo que ele faz no dia a dia dele. Ele ainda não percebeu. Certo? Canais de distribuição. Quando a gente fala em canais de distribuição, a gente precisa responder a seguinte pergunta. Como o cliente compra e recebe o meu produto? Por onde ele vai comprar? Ele vai comprar no site, ele vai comprar por telefone, ele vai comprar pelo WhatsApp. Tá? Na verdade, esse é mais o canal de relacionamento. Mas é por onde eu vou entregar o produto a ele. Né? Eu vou mandar pelos correios, eu vou mandar pelo iFood, eu vou mandar pela Rap, vou mandar pelo Uber Eats, eu vou mandar pelos correios, eu acho que já falei correios, foi? Então, por onde eu vou mandar esse produto? Ele vai na minha loja comprar, ele vai pegar o produto lá na loja, né? Eu vou entregar na casa dele, eu pessoalmente, com o meu carro. Então, qual é o canal de distribuição? Como eu vou fazer o meu cliente receber o meu produto? A minha bijuteria, eu vou lá na casa dele entregar? Eu vou mandar pelos correios, vou mandar pelo Sedex, tá? Eu vou cobrar essa taxa de distribuição, ou eu vou arcar com essa taxa de distribuição, certo? Eu vou colocar no produto, que é interessante sim você colocar no produto, tá? O cliente tem que pagar isso. Né? Então não é interessante que você pague o valor do frete, é interessante que o cliente pague o valor do frete. Tá? Então, é você responder essa pergunta. Qual caminho eu vou levar o produto até o meu cliente? Tá? Então, você pode criar até vários canais de distribuição. Então, tem empresas hoje, pronto, restaurantes que não puderam fechar a porta. E aí, qual era o canal de distribuição do restaurante? Era, ele estava lá, e para o cliente ter o produto dele, ele precisava ir lá no restaurante, sentar na mesa e o garçom ir lá entregar. E agora, como fechou as portas, né? Na verdade, está reabrindo novamente os restaurantes. O que é que os donos desse negócio fizeram? Não, vamos mudar o canal de distribuição. Já que Maomé não vem até a montanha vai até a Maomé. E aí, quais os recursos de Uber Eats, iFood, Rap, né, esses aplicativos de entrega para fazer a entrega do produto. Então, beleza. O cliente ele não vai mais até o restaurante que leva o produto até o cliente. Né? Então, isso mudou. Claro, já tinha restaurantes que faziam a entrega delivery, mas não era o ponto principal. O ponto principal ainda era ele abrir as suas portas para os clientes virem. Né? E agora deu uma mudada. Agora tem donos de negócios que não estão querendo mais pagar aluguel, estão querendo alugar um espaço menor para fazer uma cozinha industrial, né? Pegar lá aquele espaço menor, onde vai ter um custo menor de aluguel, o que ele vai economizar com aluguel no espaço maior, ele vai investir em equipamentos para poder fazer o quê? Poder fazer entregas. Tá? Investir no mercado de entregas. Beleza? Então, o canal de distribuição é como eu vou levar o meu produto até o meu cliente. Relacionamento com o cliente. Com o cliente. Cliente não. Cliente. Como sua empresa se relacionará com cada segmento de cliente. Então, o relacionamento com o cliente é muito importante. Né? Então, é o contato, como é que a gente vai falar com ele? A gente vai falar com ele pelo WhatsApp, a gente vai ter um canal no WhatsApp, a gente vai falar com ele pelo Instagram, a gente vai falar com ele pelo Fale Conosco do nosso site, a gente vai mandar cartas para ele, a gente vai mandar e-mail. Né? Então, qual é o canal de comunicação? Quando a gente fala relacionamento com o cliente, é como eu vou interagir com o meu cliente. Como é que eu vou me comunicar com ele? Esses dias já faz um tempo que eu estou tentando falar com um banco aí, porque eu estou querendo fazer uma portabilidade de financiamento. Tá? E aí eu não estou conseguindo entrar em contato com o banco. Já tentei todos os canais possíveis para falar sobre esse assunto e eu não consegui entrar em contato com o banco. Então, o relacionamento com o cliente é muito fraco. Muito fraco. E não é um banco pequeno, é um banco grande. Então, relacionamento com o cliente o cliente ele precisa me achar facilmente para eu me relacionar com ele, para eu responder a dúvida dele, para ele fazer uma reclamação, certo? Por exemplo, a faculdade que eu estou fazendo agora, eles fizeram uma cobrança indevida e aí eles estavam fechados por conta da pandemia. E eu tentei de todas as formas entrar em contato para fazer uma reclamação, para eles alterarem lá a cobrança indevida que eles fizeram. E eu não consegui de nenhuma forma. E aí o que é que eu fiz? Fui na internet, Reclame Aqui, que é um site de reclamação, abri uma reclamação contra a faculdade, que eu estou estudando na faculdade,
para poder a faculdade entrar em contato comigo. E foi assim que eu resolvi o problema, né? Então, avaliando a faculdade, abrindo praticamente uma denúncia contra a faculdade na internet, para poder a faculdade vir interagir comigo, certo? Então, a falha no relacionamento com o cliente, a falha na comunicação com o cliente, ela gera uma imagem muito ruim para a empresa. Infelizmente, eu tive que dar uma manchada na imagem da faculdade, para a faculdade entrar em contato comigo, para resolver o meu problema. Entendeu? Porque aí quando as pessoas vão pesquisar agora, reclama aqui, faculdade tal. Aí elas vão ver lá que tem uma reclamação de Davis lá dizendo que eles fizeram uma cobrança indevida. Entendeu? Então, a falta de relacionamento com o cliente gera uma péssima imagem no mercado relacionada aos clientes, né? E a gente lembra que o cliente ele é boca a boca, né? Então, alguém que vier perguntar sobre a resposta da faculdade em relação às suas dúvidas comigo, cara, eu vou dizer, olha, eu já tive problemas com eles em relação a isso e a isso, certo? Então, por quê? Pela falta de relacionamento com o cliente. Tá? Então, voltando um pouco aqui em relacionamento com o cliente, né? Logo no início, quando eu estava sondando a faculdade, quando eu estava entrando em contato com a faculdade, querendo saber dos cursos, valores, a faculdade estava entrando em contato comigo constantemente. Era WhatsApp, era telefone, ligando para mim constantemente. Quando eu fiz a matrícula, a faculdade, opa, beleza. Agora ele está com a gente, já pagou a matrícula, já ferrou. Então deixa ele para lá e agora vamos tocar aqui e focar em novos clientes. Então, essa falta de relacionamento com o cliente gera uma má imagem, até para mim que me tornei cliente da faculdade. Então, acaba pensando o seguinte, depois que eles me conquistaram, praticamente, depois que ele fechou o contrato comigo, simplesmente ele me esqueceu. Né? Então, é até a reclamação de muitas pessoas aí no casamento, né? Depois que casou, esquece. Né? Então, é praticamente isso. Não pode existir isso no relacionamento empresa-cliente. Tá? Fluxo de receitas. Lembra, eu gosto de deixar esse exatamente por último, porque a gente pensa nas principais fontes de receita para o negócio. Tá? Mas aí os especialistas, né, os criadores, recomendam pelo quinto, né, pela quinta posição. Quais são as formas de obter receita por meio da proposta de valor? Ou seja, pelo que eu vou entregar, pelos benefícios, pela qualidade, pela pontualidade, pela entrega, pelo atendimento ao cliente. Quais são as formas de obter receita por meio da proposta de valor? Então eu vou gerar receita pela venda do negócio, eu vou gerar receita pelo Instagram, vou gerar receita fazendo palestras, vou gerar receita ensinando pessoas a fazerem meu produto, eu vou gerar receitas fazendo um faça você mesmo, ou seja, a pessoa vai lá e faz lá a bijuteria que ela quer fazer para ela mesma e ela paga o valor daquilo que ela fez. Né? Então, as diferentes formas de monetizar o negócio, de trazer dinheiro até o negócio. Eu vou atrás de patrocínio para um evento, eu vou criar eventos relacionados à moda para mostrar as sobrancelhas lá das mulheres que estão desfilando com a bijuteria. Né? E aí já estou fazendo um match aí da bijuteria com o design de sobrancelhas aí de algumas alunas. Né? Então, o que é que eu vou fazer para jogar receita dentro da empresa? Para jogar dinheiro dentro do caixa da empresa? Né? Para poder fazer o quê? Para eu poder pagar toda a minha estrutura de custo para que no final, no mínimo, eu venha ter R$1 de lucro. Então a gente precisa pensar nesse formato. Quais são as formas de obter receita por meio da proposta de valor? E aí isso gera um ótimo debate, um ótimo brainstorm, né? A gente fala que é a tempestade de ideias, para você pensar em diferentes maneiras de trazer dinheiro para dentro da empresa. Por que várias empresas agora foram para o digital? Porque elas descobriram que o fluxo de receita que elas criaram não era o suficiente agora para pagar as estruturas de custo. E agora elas tiveram que criar um novo fluxo de receitas. E aí elas foram para o mercado digital. Elas foram ensinar as pessoas a fazerem aquilo que ela faz. Sabe? Então, gerando receita para dentro da empresa com uma forma diferente, dentro da mesma proposta de valor. Então, veja que a proposta de valor ela não mudou. O que mudou foi o fluxo de receitas. A proposta de valor continua sendo a mesma. É o benefício da bijuteria, é o benefício lá da sessão de psicologia, é o benefício do prato lá no restaurante da Maria. Né? Então, a proposta de valor continua sendo a mesma, porém, as formas de obter receita, elas mudaram. Recursos chaves. Não recursos chaves. Quais são os recursos necessários para a execução das atividades chaves? E aí, é por isso que eu gosto de inverter
as atividades chaves primeiro e os recursos chaves depois. Por quê? Para eu responder quais são os recursos chaves, eu preciso saber quais são as atividades chaves. E as atividades chaves é o passo 7. Então, por isso que eu gosto de fazer primeiro isso aqui. Tá? E aí, vamos fazer o seguinte, eu vou inverter aqui a ordem, tá? Mas lembre-se que essa ordem aqui, 6, 7, é do especialista, do criador aqui do Business Model Canvas, tá? Eu não sou o criador, mas eu fiz do meu jeito. Tá? Então, atividades-chave. Quais são as atividades principais desse negócio para levar a proposta de valor ao cliente? Tá? Então, quais são as atividades-chave? A venda pelo Instagram é uma atividade-chave. Ele vir na minha loja comprar uma atividade-chave. O marketing é uma atividade-chave. O telemarketing é uma atividade-chave. Né? Então, tudo isso são atividades chaves do negócio, ou seja, para levar a proposta de valor até ao cliente. Tá? Eu tenho que mutar aqui, tá, gente? Porque minha filha tá fazendo barulho aqui. E aí eu tenho que mutar aqui a aula, tá? Mas então, quais são as atividades chaves principais desse negócio para levar a proposta de valor até ao cliente, tá? Então, as atividades chaves é isso, é o que você vai fazer ali no dia a dia, todos os dias, na verdade, para levar a proposta de valor até o cliente, para levar o benefício até o cliente. Então, é o atendimento, é o marketing, é a venda, é a fabricação do produto, é o design, é tudo, certo? Então, são as atividades chaves. E aí, para essas atividades chaves, eu volto lá para os recursos. Deixa eu ver só. Travou? Pronto. Para os recursos necessários para executar essas atividades chaves. Então, eu tenho as atividades chaves e quais são os recursos para executá-las? Por exemplo, para eu fazer a venda pela internet. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de computador, eu preciso de um plano de internet, eu preciso de um plano de internet no meu celular. Então, já está surgindo recursos aí, ou seja, investimentos, né, recursos materiais. Então, eu preciso de uma bancada para a pessoa que vai fazer a ligação para o cliente. Ela tem que ter uma bancada, então a gente precisa investir numa bancada. A gente precisa do aluguel do espaço, então é um recurso-chave, o aluguel do espaço. É um recurso-chave. Na verdade, o valor do aluguel ele entra na estrutura de custo, tá? O aluguel, o espaço, ele entra como recurso-chave. Então, eu preciso do espaço, eu preciso do computador, é um recurso-chave. Então, eu preciso do mouse, eu preciso de materiais de escritório, eu preciso da internet, eu preciso de... Então, tudo que eu preciso para executar a atividade-chave, eu preciso colocar aqui. Tá? Eu preciso escrever aqui nesses recursos chaves para poder exemplificar aquilo que eu preciso para minhas atividades chaves. Então, eu preciso do computador para dar essa aula, eu preciso de internet para dar essa aula. Tá? Então, a atividade-chave é a aula, tá? E quais são os recursos chaves? Internet, computador. Programa também, que é o programa, apesar que eu estou no plano gratuito, né, do programa. Mas é um recurso necessário, tá? O programa que eu utilizo é um recurso necessário, por mais que ele seja no plano gratuito. Parceiros chaves. Quais são as atividades chaves feitas por terceiros e os recursos adquiridos fora da empresa? Ou seja, tudo aquilo que eu vou ter que precisar de uma atividade ou de um material de uma outra pessoa, de uma outra empresa, eu preciso colocar aqui. Então, parceria-chave no caso da bijuteria. O cara da gráfica que faz a embalagem. Então, esse cara é um parceiro-chave para mim, eu preciso dele. Tá? Porque senão eu não tenho uma embalagem do meu produto. O cara que faz o meu social media. Então, ou seja, a pessoa que gerencia minhas redes sociais. Então, esse cara é um parceiro-chave. Então, as atividades chaves feitas por terceiros e os recursos adquiridos fora da empresa entram nesse ponto, que é o ponto 8. Como eu falei, eu não uso ele como 8, né? Eu uso ele já na sétima aí, isso. Na verdade, eu posso usar ele também na oitava, mas eu mudo muito a parte de atividades e recursos, tá? Então, os parceiros-chave são esses parceiros. Então, por exemplo, a Maria que ela faz pratos aí no restaurante dela. O cara que vende verdura lá para ela, se ela negociar com ele, para ele fazer um preço mais acessível para ela, porque ela compra em grande quantidade, esse cara é um parceiro-chave para ela.
Se ela vai diretamente no cara da Ceasa, opa, o cara da Ceasa é um parceiro-chave para ela. A Coca-Cola lá, para alimentar lá a geladeira dela. Então, opa, a Coca-Cola é um parceiro-chave, certo? Então, todas essas parcerias, tudo que eu vou precisar de uma atividade de terceiro para gerar fonte de receita para minha empresa, para me trazer um recurso, né? Então, entra aqui como parceria-chave, tá? E por último, mas não menos importante, a estrutura de custo. É aquilo que eu falei. A empresa ela precisa ter pelo menos R$ 1 de lucro, ou seja, ela precisa pagar toda a sua estrutura de custo com suas fontes de receita e gerar pelo menos R$ 1 de lucro. Ah, deles R$ 1 de lucro é pouco, mas você vai dormir mais ou menos tranquilo, porque sabe que você pagou todas as suas contas, todas as contas da empresa, todos os funcionários estão pagos, né, receberam seu salário em dias, todos os fornecedores receberam os pagamentos, o empréstimo que você fez no banco está pago, seu prolabore, seu saláriozinho lá com o seu negócio está pago e você ainda teve R$ 1 de lucro. Então, o lucro, ele é aquilo que sobra quando você paga toda a sua estrutura de custo. Então, quais são os custos relevantes para que a estrutura proposta possa funcionar? Eu preciso de funcionários, eu preciso do aluguel de espaço, eu preciso de computador, do programa, do plano do programa que eu utilizo para gerenciar minhas vendas. Eu preciso pagar fornecedor, tá? E aí você faz toda uma estrutura de custo muito detalhada, é por isso que o Business Model Canvas eu não recomendo você fazer só. Então, algumas empresas fazem já junto com a pessoa que vai ficar responsável pelo financeiro da empresa, junto com a pessoa responsável pelo marketing, pela logística. Por quê? Para que venha ter esse consenso, para que venha ter esse levantamento. Claro, se você está sozinho, faça só. Né? Quebre a cara mesmo, gaste tempo, porque você é um tempo precioso para você fazer o Business Model Canvas. Você vai gastar um tempo, vai. Mas se você fizer com calma, detalhadamente, etapa por etapa, passo a passo, respondendo cada pergunta dessa aqui, uma por uma, né? Então você no final vai ter as perguntas principais do teu negócio respondida dentro de um campo visual, onde você vai olhar lá e vai entender que o fulaninho lá onde você compra verdura ele é um parceiro-chave, né? Ele não é um teu concorrente, ele pode ser um parceiro-chave teu, tá? E todo o teu gasto, toda a estrutura de gasto. Tá? E o que eu recomendo você fazer nessa parte de custo, né? Fazer uma planilha de custo financeira pessoal, né? Para você já entender como é que funciona a estrutura de custo de uma empresa. Né? Então, quanto eu ganho por mês? Ou seja, qual é a minha fonte de receita? Eu ganho por aula. Tá? Então, as aulas que eu faço, eu ganho. Tá? As palestras que eu faço, eu ganho. Então, eu preciso ter uma fonte de receita. Essas são minha fonte de receita. Quanto ela me gera? Ela gera X. E aí, qual é a mistura de custo? A mistura de custo é de 5 mil e a minha fonte de receita está trazendo apenas 3 mil. E aí, o que acontece? Minha estrutura de custo está maior do que a minha fonte de receita. Eu não vou conseguir criar um capital de giro, eu não vou me preparar para a crise. E aí, o que é que vai acontecer? Quando a crise vier, eu não vou segurar a barra. Né? Eu não vou conseguir pagar minha estrutura de custo. Eu vou ficar devendo aos fornecedores, eu não vou pagar o aluguel, eu vou ter que demitir funcionários para reduzir custo. Né? E aí, até chegar e cancelar tudo, cancelar o CNPJ. Né? Então, não é isso que a gente está querendo. Então, primeiramente, pensar em criar celeiros. Como é que a gente cria celeiros? A gente cria celeiros criando capital de giro. A gente cria celeiros criando um plano de contingência, um plano de emergência. Né? Se eu não tenho isso, eu vou quebrar. Tá ligado? É um jogo bem sincero. Você vai acabar quebrando. É o que aconteceu com muitos empresários, infelizmente, que a cultura do nosso país, a gente não pensa em fazer esse levantamento. E é muito difícil fazer um capital de giro de 6 meses. Tanto pessoalmente como empresarialmente falando. Por quê? Porque a gente paga muito imposto nesse país. Então são 14 impostos que o empresário tem que pagar. Então como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer um capital de giro para 6 meses se o governo, né, vamos dizer, as leis federais, estaduais, municipais, né, elas estão todas sendo sócia do cara.
Ela é sócia da pessoa sem você querer. Né? Então, a prefeitura é teu sócio sem você querer. É por isso que as empresas estão migrando para o mercado digital. Eu não preciso de alvará de corpo de bombeiro. Eu não preciso da prefeitura. Eu não preciso de nada. Eu preciso apenas do meu site funcionando, atraindo clientes para meu site. E aí eu vou reduzir uma série de coisas na minha estrutura de custo. Uma série de impostos que eu teria que pagar se tivesse meu espaço físico. Né? Para você ter noção, eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e até a placa que fica na frente da empresa, a empresa pagava à prefeitura uma taxa de poluição visual, porque a sua faixa lá do teu negócio, ela meio que polui a visualização das pessoas que passam na via principal. Aí você tem que pagar uma taxa à prefeitura, porque você tem um banner lá do teu negócio, lá, um cartaz. Então, como um empresário, ele vai ter um capital de giro pagando tantas taxas desse jeito. E aí, o que acontece? Quando vem uma crise dessa, o cara não tem capital de giro, porque o sócio dele, que é o governo, o sócio dele, que é a prefeitura, o sócio dele, que são essas taxas absurdas, não deixa ele ter um capital de giro. Porque ou ele paga, ou vão fechar o negócio dele. Né? Então, ele não poupa, ele não cria celeiro. Se ele não cria celeiro, quando vem a época de crise, ele não aguenta muito tempo, ele fecha. E, infelizmente, aí, 600 mil empresas fecharam suas portas na pandemia. Então, nós, como gestores de negócios, temos que estar preparados para a crise. Então, não adianta, chegou a crise, vamos fazer um plano agora para a crise. Você tem que estar agindo anteriormente à crise. E a gente está num país que tem enfrentado crises entrou na década de 90, desde a época de Collor, até antes, na verdade. Eu vou falar de 90 para cá, porque eu nasci em 91. Então, eu nasci já no negócio de Collor, prendendo o dinheiro da poupança de todo mundo, né? Então, desde 90 para cá, desde Collor, depois agora eu esqueci quem substituiu Collor, Fernando Henrique, Lula, agora Bolsonaro. Né? Então, é um país que sofre duras crises de tempos e tempos. Dá uma amenizada, dá uma respirada, agora vai, quando vem outra crise. Né? Então, tem que estar preparado, tem que estar preparado. Como empresário, como gestor de negócio, você tem que estar preparado, criando celeiros para a época de crise. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como sempre, envio o material para vocês, tudo direitinho. E aí, a atividade prática de aprendizagem que eu quero que vocês façam é vocês preencherem o Canva de negócios, né? Esse Canva aqui, inicial, tá? Então, preencham ele, pode ser na folha de papel, pode ser na cartolina. Se você já tem um negócio, ótimo. Se você não tem, procura alguém que tem um negócio, diz assim, olha, deixa eu desenhar, vamos fazer junto comigo esse business model Canvas, vamos conversar. Né? Então, se você tiver qualquer dúvida, é só você pegar o material e ver qual pergunta você tem que responder para preencher o Canva. E aí você vai ajudando essa pessoa e já vai treinando também para futuramente aí você tá fazendo uma consultoria como gestor do negócio. Esses dias eu estou treinando alguns instrutores do Sebrae, né? Eu fiquei impressionado que a hora dos caras é R$ 85. Então, os caras ganham em 2 horas o que eu ganho num dia todo. Né? Então, eu disse, caramba, velho, muito bom. Né? Então, vale a pena você se estruturar futuramente, que sabe aí, o Sebrae ele pega muitas pessoas para ministrar treinamentos, fazer consultorias, para atender os pequenos e micronegócios e paga muito bem. Né? Eu sabia que era bom, mas não sabia tanto, né? A ponto de eles pagarem R$ 85 uma hora, que eu achei muito interessante o valor. Tá? Então, treinem isso aqui, porque vai ser crucial para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Tchau, valeu. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Qualquer dúvida, só me chamar lá no privado do WhatsApp. Beleza? E pedindo a Deus para que isso tudo acabe logo novamente, para a gente poder se encontrar, tá bom? Um abraço. Beijão para vocês. Tchau.